vida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como, pela nossa natureza, levamos a imagem do homem terrestre, levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano, assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados. Porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como numa raiz, numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores, tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Ai,
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa da salvação eterna. Palavra do Senhor. Obedeceu até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no.
Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora, então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és? Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo, eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriram as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes a que te entregaram a mim, fizeste. Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um malfeitor. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça
e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas, não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lagedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz, e nele estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura. Era tecida de alto a baixo, como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes, deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou.
Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a Jesus. Caríssimos sacerdotes, Senhor Vigário-Geral, caríssimo Deão do Cabido da nossa Catedral, reverendíssimos párocos desta paróquia de Nossa Senhora da Assunção da Sé e também de Santa Maria Maior de Almacave e de São Sebastião de Vila Nova de Souto del Rei, caríssimo Padre Braulio, caríssimo Padre Alfredo, caríssimos acólitos, leitores da Palavra de Deus, caríssimos cantores, meus queridos irmãos e irmãs. O dia é grande e é mais de silêncio habitado. Foi-nos, neste dia, dada a graça de nos reunirmos aqui, na casa de Deus, nesta Sexta-feira Santa, para celebrarmos, unidos de alma e coração, a Igreja inteira, a una e santa, a paixão do único Senhor da nossa vida, aquele que nos ama, como diz bem no livro do Apocalipse. E foi-nos dado seguir, passo a passo, com a conversão do coração e o louvor no coração, o imenso relato da paixão do único Senhor da nossa vida, a partir do Evangelho segundo São João. Foi assim que atravessamos o Cédron e entramos no jardim. É de noite, mas arde a luz
a luz, a luz. É verdade que já não estamos todos. Judas perdeu-se na noite, na noite, na noite. Virá depois, com archotes e lanternas, mísero sucedâneo da luz e com armas, como um salteador. Vem prender a luz, mas cai encandeado. Tem de ser a luz a ofuscar-se por amor e a entregar-se a Ele por amor. Neste ponto preciso, referem os relatos de Mateus e de Marcos que nós fugimos todos, abandonando-o. E fugidos andaremos, e perdidos, na noite e no frio, até sermos por Ele outra vez encontrados, acolhidos e recolhidos. Mas já, entretanto, Pedro, perdido, se acolhe a outra luz e se aquece a outro lume. E, interpelado, nega ter andado com Jesus, nega ter alguma coisa a ver com Jesus, nega ter parte com Jesus, nega mesmo conhecer Jesus. Oportunidade de ouro para verificarmos nós a qualidade do testemunho que damos de Jesus. Também aqui a página do Evangelho é admirável e implacável. E Jesus acaba de dizer ao sumo sacerdote que não o interroga ele, mas que interroga aqueles que ouviram os seus ensinamentos, pois não falou às escondidas, mas em público. Impressionante verificarmos que, ao mesmo tempo que Jesus faz esta afirmação dentro do palácio do sumo sacerdote, Pedro esteja a ser interrogado cá fora e responda negando tudo. Mais ainda, vamos a tempo de contemplar como, sob o olhar do crucificado e do nosso, 4 soldados levam as coisas de Jesus, que para o efeito dividem em 4 partes, uma para cada um deles. O contraponto, belo, de inexcedível beleza, vem de 4 mulheres: a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena, que não levam as coisas de Jesus, mas se abraçam à cruz de Jesus como se a cruz fosse uma pessoa. Implicação para nós: os soldados levam as coisas de Jesus, mero espólio a que tinham direito. As mulheres abraçam o Senhor da cruz e levam consigo o amor e a memória de Jesus. Mas também não pode passar despercebido aos nossos olhos que neste 4º Evangelho as pessoas mais ligadas a Jesus são inquestionavelmente Maria, sua mãe, e João Evangelista, aquele que se reclina sobre o peito de Jesus. É espantoso, mas ao longo de todo o Evangelho,
O evangelista nunca se refere a Maria e a João pelo seu nome, mas sempre pela sua relação com Jesus. Assim, não se fala nunca de Maria, mas da mãe de Jesus, ou da sua mãe. Não se fala nunca de João, mas do outro discípulo, aquele que Jesus amava. Fica claro para nós, amados irmãos e irmãs, a nossa identidade não está no nosso nome, mas na qualidade da nossa relação com Jesus. Tanta coisa a considerar aqui. Não percamos de vista a cruz de Jesus, que ocupa hoje o centro deste dia grande de Sexta-feira Santa. Em finais do século IV, a peregrina Igéria, oriunda da vizinha Galiza, visitou demoradamente os lugares santos. Diz-nos ela, no seu itinerário, que a Santa Cruz era então exposta à adoração dos fiéis 2 vezes no ano, em 14 de setembro e em Sexta-feira Santa. Igéria descreve assim a adoração de Sexta-feira Santa, e cito: desde as 8 horas da manhã até ao meio-dia, todos passavam um por um. Inclinam-se, tocam a cruz com a fronte e depois com os olhos a cruz e a inscrição. A seguir, beijam a cruz e saem, sem que ninguém toque com a mão na cruz. A liturgia deste dia da Paixão do Senhor apresenta-se em 3 partes. A primeira é a liturgia da palavra, que estivemos a seguir até agora. E a seguir, logo seguida, da grande oração universal, que vamos fazer já a seguir, mas que faz parte da liturgia da palavra. Segundo, a adoração da cruz do Senhor, a que dedicaremos hoje bastante atenção, tempo e amor. A terceira é a distribuição da Sagrada Comunhão. Durante a adoração da cruz do Senhor, somos hoje fortemente convidados, dadas as circunstâncias por todos conhecidas, a mostrar e vincar a nossa comunhão com a Igreja de Jerusalém e da Terra Santa, depondo aos pés da cruz do Senhor as nossas ofertas. Recordo que foi o Papa Leão XIII que instituiu em 1887 a Sexta-feira Santa como dia de oração e de ajuda à custódia dos lugares santos e à Igreja presente na terra de Jesus. Adoremos a cruz de Jesus e façamos hoje uma carícia aos nossos irmãos sofridos da terra de Jesus. Amém.
segue-se a grande oração universal. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão, para que Deus, nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Bispo António e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos, por todos os membros da comunidade cristã, e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos catecúmenos, para que Deus, nosso Senhor, os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais constantemente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos nossos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus, nosso Senhor, lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos filhos dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por Cristo
nosso Senhor. Oremos pelo povo judeu, para que Deus, nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de viver fielmente a união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus, nosso Senhor, dirija a sua mente e o seu coração, segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti aos nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os emigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor.
esteve suspenso, o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia dai-nos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fazemos o corpo de Cristo modelado para a vida eterna. Amém.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que, pela comunhão neste mistério, vos consagremos toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois desta bênção solene, despedir-nos-emos. Ficaremos em silêncio, continuaremos em silêncio e adoração. A partir daqui, genufletimos à cruz do Senhor. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.